Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal, e no vídeo de hoje eu queria começar com uma história de quando eu comecei no mercado financeiro. O que eu achava, o que eu esperava, o que eu buscava ali no mercado. Antes de iniciar no mercado, eu vi aqueles filmes ali de Wall Street, aqueles caras de terno carregando pasta, assim, extremamente bem-sucedidos, e que provavelmente eles tinham descoberto uma técnica infalível para estar ganhando no mercado. Bom, isso não aconteceu, pelo menos não aconteceu em um curto período de tempo. Então, o que eu esperava no mercado financeiro era crescimento financeiro muito rápido, e isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Eu era inexperiente, não tinha conhecimento sobre o que iria operar, não sabia o que era análise gráfica, não sabia quando comprar ou quando vender uma ação. E isso é extremamente importante. São essas perguntas, saber quando comprar e quando vender, é que o investidor deve se perguntar. Então, eu esperava do mercado financeiro algo que ele não me oferecia, que era uma estratégia 100% assertiva que não existe, que era ganhos rápidos, que também não existe. E o que resultou devido a essa falta de conhecimento? Perda financeira, né? Foi a perda financeira que me trouxe a estudar muito mais o mercado, que me inseriu, praticamente fiz uma imersão no mercado financeiro. Eu comecei a consumir muito conteúdo, eu comecei a estudar muito sobre várias modalidades ao mesmo tempo. Então, a partir dali, eu comecei de novo a operar no mercado financeiro. O que aconteceu? Perdi mais dinheiro. E por que isso aconteceu? Simplesmente porque eu queria engolir toda a informação que existia no mercado e eu não foquei em uma modalidade, eu não foquei em uma estratégia, eu não foquei em um operacional. Então, isso me fez perder dinheiro no mercado. Eu queria operar muitas coisas, eu queria investir em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu queria fazer swing trade, queria fazer day trade, eu queria fazer buy and hold e sem nenhum conhecimento profundo em cada um. Apenas porque eu estudei superficialmente todas aquelas modalidades e eu esperava que com aquele conhecimento, mesmo que superficial, aquilo me trouxesse algum retorno. Pelo contrário, eu não tinha foco para estudar, eu queria estudar tudo ao mesmo tempo. E até porque é um pouquinho mais difícil aí no mercado, porque tem muita informação controversa, tem muita informação dispersa no mercado, tem muita informação controversa, então você não sabe basicamente por onde começar. Então o conselho que eu dou logo de cara é: escolha uma modalidade no mercado financeiro. Ariel, eu não sei que modalidade que eu quero operar. Então primeiro leia um pouquinho sobre cada modalidade. Procure o day trade, por mais que eu fale que o day trade aqui ele não é para iniciante, ele é para quem tem muita experiência já no mercado, ele é a Fórmula 1 da especulação no mercado financeiro, então não é para você operar nesse momento. Primeiro você tem que escolher operações mais fáceis, mas eu não posso impedir você de estudar essa modalidade. Tem uma outra modalidade, você pode estudar o swing trade, que é o que eu ensino aqui no canal. Eu compro uma ação e vendo essas ações daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Foi a modalidade que eu mais me identifiquei no mercado, porque ela me dá uma das liberdades, que é a liberdade de rotina, além de me dar liberdade financeira e liberdade geográfica. Então eu consigo também alinhar a liberdade de rotina, já que eu não preciso passar o dia todo preso no gráfico analisando as operações. E tem um buy and hold, que você praticamente segura aquela ação e você tem uma outra estratégia de investimento que é para longo prazo. No swing trade e day trade são estratégias para curto prazo. No swing trade é meio que um intermediário entre essas duas modalidades. Então, o swing trade me dá a liberdade de rotina, pode te dar liberdade geográfica e pode te dar liberdade financeira. Mas a liberdade de rotina já é de cara um dos melhores, eu acho que uma das melhores características do swing trade. Escolheu a sua modalidade, você vai começar a se aprofundar no estudo daquela modalidade. Por exemplo, no swing trade, você vai estudar a análise gráfica, você vai estudar a análise técnica. É na análise técnica que você vai saber quando comprar e quando vender as ações. É na análise técnica que vai indicar para você o preço de compra e o preço de venda nas ações. Então, começou a estudar análise técnica, aí sim você vai começar a utilizar algumas ferramentas que o gráfico pode te dar ali. Vai testando algumas ferramentas, já aviso logo, não fica testando várias ao mesmo tempo. Não tenta filtrar demais as suas operações. Isso vai fazer você se atrasar muito, vai fazer você perder oportunidades no mercado. Então, não é isso que você tem que fazer nesse primeiro momento.
teste uma ferramenta por vez, por exemplo, como a média móvel, que eu sempre utilizo aqui, média móvel de 20 períodos, a média móvel de 200 períodos, que também faz parte do método 361, que os alunos aqui utilizam. Você pode utilizar as projeções e as linhas de Fibonacci para ter os seus alvos nas operações. Não adianta você saber quando comprar a ação, você também tem que saber quando sair daquela operação. Você também tem que saber o stop daquela operação, para você ter aquela perda pequena e limitada, porque o risco no mercado financeiro ele é controlado. O seu ganho você pode esticar. E isso eu demorei muito a aprender. Eu via 1%, 2% já de retorno no mercado. O que eu fazia? Já vendia as minhas ações e colocava aqueles 2% no bolso. Mas quando eu estava perdendo, o que acontecia? Eu deixava o trade seguir na perda porque eu não queria me desfazer daquelas ações. E isso é extremamente perigoso. Você também tem que trabalhar o gerenciamento de risco e o modo que você pensa entre o ganho e a perda. Ganho a gente alonga, a perda a gente corta o mais breve possível dentro da técnica adequada, dentro da análise gráfica. Então já identificou a modalidade que você quer, já identificou que você vai estudar a análise técnica nas ações? Já adianto para você que no Swing Trade nós utilizamos gráfico diário, gráfico semanal e para ajuste fino, o gráfico de horas e o gráfico de 4 horas. E o que é esse ajuste fino? Um ajuste fino é o melhor ponto para comprar aquela ação. E dentro desse ajuste fino também identificamos o stop da operação para a gente sair da operação se alguma coisa der de errado. E dentro dos gráficos maiores nós verificamos a tendência, operamos a favor dessa tendência, então nós seguimos com o nosso investimento, seguimos com o nosso trade até o nosso alvo. Uma vez que você já tem a sua técnica, agora você já tem que trabalhar o seu gerenciamento de risco e o modo que você tem que pensar sobre essas operações. Se a sua técnica já te dá o ponto de compra, o ponto de venda e o stop da operação, você agora vai trabalhar a parte em que você tem que aprender, você tem que aceitar ganhar mais do que perder. Saber o índice de acerto de uma operação não adianta nada. Aliás, pode te ajudar, mas não é uma operação muito assertiva que ela vai trazer o maior retorno para você. Não. Isso vai depender do gerenciamento de risco. Se você tem uma técnica em que, por exemplo, te dá 70% de acerto, você já pensa logo, nossa, eu vou ganhar muito com isso aqui. Não, não é assim. Você tem que ver o seu gerenciamento de risco. Quando você perde uma operação, quanto que você vai perder naquela operação? Você sempre tem que deixar o seu alvo maior do que o seu stop. Isso é uma regra indiscutível nas operações de swing trade. Isso é uma regra indiscutível para qualquer investidor. É uma regra indiscutível para qualquer trader. Então, aceite ganhar mais. Você acompanhe a tendência. Se você tiver com algum receio sobre o stop, você pode ir movendo o stop para cima para ir protegendo o seu capital conforme o trade vai andando. E isso pode te dar mais tranquilidade. Mas, para isso, você vai ter que olhar o gráfico por algumas vezes a mais. Ao contrário do que eu faço aqui, analiso o gráfico 1, 2 vezes na semana e não mais do que isso. E por que é importante ter uma estratégia? A estratégia ela tira a emoção das suas operações. A estratégia ela tira os sentimentos, tanto negativos, tanto aqueles sentimentos otimistas naquela operação. Então você tem que seguir à risca uma estratégia. Você vai seguir à risca aquela estratégia ali, porque se acontecer alguma volatilidade a mais do que o esperado, se acontecer alguma coisa em que você não esperava no mercado, a estratégia vai segurar a sua emoção. Você tem que focar nela e vai fazer aquilo que ela está mandando, porque você já testou ela, você já catalogou ela e você sabe que ela é assertiva dentro daquele gerenciamento de risco. Não importa se ela é muito assertiva e não importa se ela é pouco assertiva. O que vai importar disso aí é quanto você vai perder quando você estiver numa operação e quanto você vai ganhar quando você estiver nessa operação. Por exemplo, o método que eu utilizo aqui, que eu ensino aqui no canal, ele foi tabelado, ele foi testado para que ele utilizasse a ferramenta correta, para que eu soubesse em que período do mercado eu posso utilizar, para que eu soubesse quando comprar e quando vender as ações, independente da situação econômica do país. Eu sei que se tiver caindo a ação, se a ação estiver caindo muito, eu consigo operar vendido nessas ações. E se o mercado, como está agora, otimista, subindo, eu vou conseguir comprar as ações, eu vou conseguir identificar o melhor preço dentro da tendência de alta. E é isso, e é assim que eu compro uma ação mais barata dentro de uma tendência de alta. Eu procuro padrões no gráfico, então eu consigo manter a assertividade, eu consigo manter o mesmo gerenciamento de risco que eu utilizava
no início, assim que eu comecei a catalogar. Lógico que conforme você vai catalogando, conforme você vai estudando a sua técnica, você vai aprimorando ela. Você vai utilizando algumas ferramentas que podem te ajudar. Eu utilizo aqui a média móvel para me ajudar nessas operações. Então, com a média móvel, eu consigo identificar se a ação está cara demais ou não. Não é porque a ação está subindo direto que eu vou comprar aquela ação. Não, a ação ela pode estar longe daquela média móvel. Se a ação está muito longe da média móvel de 20 períodos, por exemplo, eu sei que aquela ação está cara para efetuar a compra daquela ação. Então eu fico de fora, é um jeito que eu tenho de me resguardar o meu patrimônio. E não é porque você errou em um trade, ou um trade seu deu stop, um investimento seu deu algum prejuízo, que você vai achar que a técnica não funciona. Lembrando, não existe técnica 100% assertiva. Stops são comuns no mercado, mas não é comum você perder muitas vezes e perder muito no mercado de ações. Não é para normalizar a perda, mas você tem que saber que a sua técnica, assim como a minha, assim como qualquer outra pessoa ou qualquer outro investidor, você pode ter perdas sim, mas essas perdas são controladas. Isso não quer dizer que você é um fracassado, não quer dizer que a sua operação é fracassada, não quer dizer que a sua técnica é uma técnica ruim. Então, aceite o stop. Tem um estudo de Daniel Kahneman, que foi até publicado no livro Rápido e Devagar, que a dor da perda ela é muito maior do que aquele ganho. Se eu perder R$20, R$100, R$1.000, não importa o valor aqui, se eu perder algum valor no mercado financeiro, eu vou sentir uma dor muito maior, um sentimento muito maior do que quando eu ganhar esse mesmo valor. Eu posso sentir uma euforia quando eu ganhar, isso é comum, isso é normal, principalmente para quem está iniciando no mercado, mas quando eu perder aquele valor, por mais que eu perca menos do que eu ganho, aquela dor da perda será muito maior. E como é que a gente trabalha isso? É aceitando ganhar no mercado. Não é cortando aquelas operações ali em 1 ou 2%. Até porque o que eu aconselho aqui na modalidade swing trade é você agendar as suas operações, é você agendar a compra e agendar a venda das operações. E isso já tira você de frente do gráfico. Você não vai ficar ansioso para querer clicar no mouse para você clicar na compra, clicar na venda nas operações. Você vai deixar de lado aquela operação, a sua operação já está agendada, já está programada, você comprou e vai vender aquela ação com uma estratégia. Então, isso tudo tira a emoção do trade e é isso que você tem que buscar. Essa estratégia e o agendamento das operações, você também tira essa dor da perda e a dor do ganho. Você vai ver ali algumas vezes na semana como é que estão as operações, mas você não vai passar horas e horas analisando as suas operações. Não tem por que fazer isso. Então, a partir do momento em que você começa a aceitar o seu ganho, então o seu ganho vai aumentando conforme o trade vai andando. E isso você vai aceitando. Você não vai ficar ansioso ali analisando o gráfico. E quando der o stop, seu stop é pequeno na operação. E um dos erros em que o trader comete é não colocar o stop na operação. Não utilizar um limite de perda, aceitar essa perda, aceitar posições perdedoras e manter essas posições perdedoras vai trazer enormes prejuízos a você. E o que vai acontecer? Você vai querer se vingar no mercado, você vai querer trabalhar para recuperar o prejuízo e não para o principal objetivo, que seria rentabilizar o seu capital. Então, quando você começa a recuperar uma perda, você deixa o seu objetivo de lado nos seus investimentos e você passa a tentar recuperar algo em que não possuía. Então, as posições que estão sendo perdedoras, nós temos que cortar. Nós temos que nos afastar dela. Nós temos que aceitar as posições ganhadoras. Eu sei que é um pouquinho difícil aí, porque envolve muito a nossa criação sobre a perda e ganhos. Você tem que ter em mente que as posições que estão sendo vencedoras, nós temos que deixar ir até o nosso alvo ou alongar o máximo possível. E isso vai trazer o retorno no curto, médio e longo prazo. E como Isaac Newton dizia, toda ação gera uma reação. No mercado financeiro, como uma pessoa reage aos seus ganhos e às perdas, é o que ditará o seu resultado, sejam eles positivos ou não. Então, quando você fica aceitando essas perdas no mercado, você se torna um torcedor, se torna um investidor torcedor. E isso é extremamente errado no mercado. Você vai ficar torcendo por um ativo subir, ou se você tiver uma posição comprada, você vai ficar torcendo para um ativo, para uma ação cair ainda mais se você tiver numa operação vendida. E uma das causas por se tornar um torcedor é quando você não sabe o que está fazendo no mercado, quando você não sabe os pontos de compra e os pontos de venda, você não sabe a leitura do mercado.
Um conselho que eu dou para quem não sabe ler os gráficos, faça como eu fazia. Pega o gráfico de qualquer ação e fica analisando os padrões, fica reconhecendo alguns padrões. Conforme o tempo vai passando, conforme os dias vão passando, conforme as semanas vão passando e você estudando, olhando o gráfico, você vai ver que sua leitura vai se tornar cada vez mais fácil, cada vez mais prática e você vai reconhecendo alguns padrões, vai identificando até mesmo possíveis pontos de reversão, possíveis pontos de continuação de tendência e esses possíveis pontos para comprar a ação. E a única maneira de você superar uma posição perdedora, superar aquela perda, é você aceitar que aquela operação foi fracassada. Aquela operação não deu ganho, mas outras operações podem dar ganho se você utilizar a estratégia correta e se você tiver a mentalidade correta para dentro dessa estratégia. Não adianta eu querer ser um investidor de longo prazo para querer operar no curto prazo. Não adianta eu querer operar no curto prazo e se querer ser um investidor de longo prazo. Primeiro, separa o que você quer estudar, organiza o que você quer estudar, foca no tipo de operação que você quer fazer. Eu aconselho a você buscar operações que acompanham a tendência, é muito mais fácil, muito mais assertivo. E quando deu algum stop numa operação, analisa o que deu de errado. É extremamente importante você saber o porquê que você perdeu naquela operação. Não fica buscando notícias sobre aquelas ações no mercado. Você vai procurar um motivo dentro daquela análise técnica. E isso não quer dizer que você estava errado, não quer dizer que a sua técnica estava errada. Mas aconteceu alguma coisa no gráfico em que pode ter dado aquele prejuízo a você e você não identificou. Ou alguma volatilidade repentina. Lembrando que isso não invalida a sua estratégia. Mas é importante você saber que algo pode dar de errado e o porquê que aquilo deu errado. No início realmente é mais devagar, você pode ficar um pouco confuso com o que estudar, pode ficar confuso nas suas operações, mas conforme você vai estudando, conforme você vai praticando, vai ficando muito mais fácil. E mesmo que você seja um investidor de curto prazo, tenha uma visão de longo prazo. Não é porque fazemos uma operação aqui de curto prazo, em que nós compramos uma ação hoje e vamos vendê-la daqui a alguns dias, que eu não vou pensar na minha estratégia a longo prazo. Não quer dizer que eu não vá visar a minha estratégia daqui a 1, 2, 3 anos. Eu tenho que ir moldando a minha estratégia de acordo com a situação no mercado. Não é mudar de estratégia, é ir moldando, é utilizando algumas ferramentas a mais ou diminuir o tipo de ferramentas. Quando eu iniciei no mercado, eu utilizava 4 tipos de média móvel. Hoje em dia eu utilizo 3 tipos de média móvel. Isso porque a situação hoje nas ações é diferente do que alguns anos atrás. Então eu fui moldando a minha estratégia conforme a situação do mercado. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo é só deixar aqui no canal. Quando você compartilha, quando você curte esse vídeo, chega para muito mais pessoas e eu vou poder ajudar essas pessoas. Até o próximo vídeo.